Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou gravando esse vídeo sobre a nossa aula sobre o tópico de estimadores de diferença e indiferença, que é uma extensão ou um estimador muito relacionado ao estimador de efeito fixo que a gente viu na aula passada, tá? Então, porém, ele tem uma exigência um pouquinho diferente dos dados, é uma exigência menor, e que a gente é um estimador de aplicação super ampla, é um dos maiores estimadores que a gente tem na microeconometria, porque ele é de fácil aplicação e tipicamente, com os dados que a gente tem na mão, dá para estimar alguma coisa parecida com um estimador de diferença e diferença, tá? Para motivar e a gente entender um pouquinho qual que é a ideia, eu vou contar um pouco da história do que é tipicamente contado como o grande inspirador e o grande motivador desse tipo de instrumento, tá? Desse tipo de estimador. A história se passa aí em Londres, século XIX, né? E qual que é a história, né? Tem esse camarada John Snow, que era um intensivista aí no meio do século XIX em Londres, e ele ficou muito conhecido por ser o cara que trouxe para a luz, né, a teoria e o entendimento do que explicava o outbreak, né, a pandemia não, a epidemia que eles estavam que Londres sofreu durante 3 vezes no século XIX, de cólera, né? Era uma doença hoje totalmente sob controle, mas na época não se conhecia direito a causa, e muita gente morria, né? Então, vamos ver um pouquinho a história dele, né? Por exemplo, né, no outbreak que teve em 1854, se a gente olhar aqui no gráfico, né, eixo Y, número de mortes, de 0 a 120, no eixo X, dias, né? Então, o que a gente vê é que antes de ali, começo de setembro, né, antes do 1º de setembro, em agosto, a gente vinha com basicamente uma mortes em Londres por cólera. E, de repente, ali, dia 1 de setembro, o negócio explode, né? Explode e vai para 60, 70, cento e poucas mortes, e aí, até o final do mês, ele volta aí para controlado. Mas o que acontece é esse enorme aumento na incidência de cólera e na mortalidade por cólera, né? Então, como eu falei, né, tiveram algumas epidemias de cólera no começo do século, que gerou aí milhares de mortes na cidade, né? Por que era uma doença terrível? Porque tinha essa taxa absurda de 50% de sobrevivência somente, e, além disso, era uma doença super terrível. Você tinha efeitos muito fortes, de vômito e diarreia e assim por diante. Então, ela era uma doença realmente que mata as pessoas por esses sintomas, né? Desidratação e assim por diante. Qual que é o problema, né? Não se sabia direito a causa, né? E existia essa teoria chamada miasmas, que é o quê, né? A ideia era a seguinte, né? Londres era uma cidade extremamente suja, a gente vê aqueles filmes antigos de Londres e sempre aquela cidade cinza e feia e suja, né? Porque não existia, basicamente, coleta de esgoto, né? Então existia esgoto a céu aberto correndo nas ruas, e a população em geral, né, a crença geral é que a grande questão era o que é miasmas? Miasmas é o cheiro, aquele cheiro horroroso do esgoto, né, vapores, esgotos, daquela massa apodrecendo ali, e as pessoas acreditavam, então, um outro nome para miasmas era bad air, né, ar ruim, ou seja, que as pessoas achavam que elas pegavam doença pelo ar, aquele cheiro horrível, as pessoas ficavam doentes, né. E, bom, então por que existia esse completo diagnóstico errado aí da doença? Porque, né, a cólera é causada por micro-organismos, né, e não existia, já existiam microscópios, mas eles tinham uma resolução muito ruim, né, muito ruim, e a gente não conseguia ainda enxergar esses micro-organismos, né, não conseguia
encontrar, de fato, que bicho que estava causando ali, se era na água ou não era, né? E o que existe até essa história que o Snow foi atrás de microscópio na época, chegou a ver alguma coisa, né, na água, mas não conseguiu isolar muito bem esses micro-organismos, que só demorou aí mais 50 anos para acontecer, né? A tecnologia não estava pronta para isso. Então, assim, né, qual que é a ideia aqui, né? Se a gente pensar como econometrista hoje, né, a gente quer, então, vamos dizer assim, testar ou mostrar empiricamente que a cólera é uma doença waterborne, ou seja, ela é causada por água contaminada e não por causa do tal do miasmas ou bad air, né? Não é uma doença respiratória, é uma doença que entra, que não entra pelas vias respiratórias, entra pela boca, né? Pela água, né, contaminada. Então, pensa se a gente estivesse num mundo que a gente poderia gerar um experimento. Vamos bolar na cabeça um experimento ideal, né? Um thought experiment, né? Então, a gente aleatorizaria os domicílios, né? Usando uma moeda, um dado, né? De maneira aleatória. Então, algumas casas receberiam águas de controle sem não contaminadas e águas contaminadas com esgoto, né? Então, seria o tratamento e o controle, obviamente, e aí a gente simplesmente observaria se quem de cada casa que ficou doente. Obviamente, a gente não consegue fazer isso, né, por questões éticas, porque não é prático, você tem que construir uma rede de esgoto inteira nova para fazer isso, né, não é uma coisa realista. Tá? Então, a gente tenta chegar numa coisa muito próxima. A ideia desse curso inteiro é sempre a mesma, chegar a alguma coisa próxima de um experimento aleatório, né, mesmo que seja um experimento aleatório teórico. Né? Então, a gente consegue usar alguma coisa que chegue perto disso. Né? O que aconteceu na época é que existe um famoso mapa que mostra que o Snow fez, que ele conseguiu pontuar exatamente de onde vinham as mortes em cada domicílio ao redor dessa Broad Street Pump, né? Que era uma bomba de água que trazia água para a cidade. E ele mapeou exatamente quais as ruas e os domicílios onde estavam as mortes, né? E para isso ele foi coletando esses dados. E qual que é o background importante para a gente entender a teoria do Snow? Era o seguinte, nessa região aí ao sul do Rio Tâmisa, né, existiam basicamente duas empresas que forneciam água. Existia essa South Ark and Vauxhall Water Company e a Lambeth Water Company. Essas duas companhias competiam nessas regiões, então, em 16 distritos, subdistritos, com uma população de 300 mil habitantes, elas competiam diretamente. O que quer dizer competir diretamente? Quer dizer que você tinha na mesma rua, às vezes, casas com conexão de água de empresas diferentes, né? E o que se nota no próprio trabalho do Snow é que todas as companhias, as duas companhias, supriam água tanto para ricos e para pobres, casas grandes e pequenas, e basicamente não existia muita diferença na média entre as casas cuja uma ou outra empresa fornecia água. Então, vejam como aqui a gente já está com uma linguagem quase um experimento aleatório. Né? Essa foi uma observação do Snow. Né? Então, o que acontece? Né? Num segundo lá outbreak que a gente viu no slide anterior, né, em 1849, o que aconteceu? Né? Teve essa epidemia, né, e ambas as empresas tiravam água do rio, né, do Tâmisa, que o quê? Qual que é a questão? Né? Não existia ainda direito coleta de esgoto na época, então todo o esgoto, como tradicionalmente acontece, ia para o rio. Né? E saíam das casas e iam para o rio. E esse rio, então, estava completamente cheio de esgoto, né? E, portanto, com cólera. Né? E aí, então, nessa época, Londres, as autoridades passaram uma legislação nova requerendo que as companhias movessem a fonte da água, né, de onde retiravam a água, above the city, ou seja, antes do rio passar pela cidade. Quer dizer, isso antes do rio ficar sujo, né, porque o rio, ele ficava sujo quando entrava na cidade, porque recebia todo esse esgoto.
O que aconteceu foi que a Lambeth Company, uma das duas, né, mudou a fonte dela em 1852, 3 anos depois, né, upstream, ou seja, para cima do rio, né, riba Thames, vamos dizer assim, enquanto que lá tinha essa água mais limpa, por causa dessa lei, né, enquanto que a outra empresa, né, a Southwark Vauxhall, atrasou essa mudança. Então, a gente chama essa situação que se criou um quase experimento, ou um experimento natural. O que quer dizer isso? Porque a gente sabe, né, de fato, né, por construção, que uma empresa deixou o acesso à água suja e a outra começou a pegar água limpa, né? Então, até essa data, as duas tinham fonte de água suja e, de repente, uma ficou limpa. Então, é um experimento super limpo, praticamente, aqui, tá certo? E aí, como eu disse, o Snow fez uma coleta de dados meticulosa, né, onde ele coletou dados, informações detalhadas dos domicílios que tinham com cólera, tanto da Lambeth quanto da SV, né? A dificuldade que ele teve foi que muitas pessoas não sabiam qual era a empresa que fornecia água para elas, porque às vezes era uma casa alugada, por exemplo, então somente o landlord, né, o proprietário sabia, e aí, mas qual foi a sacada, a grande sacada do Snow? Ele sabia que a água da Lambeth era muito mais salgada, né, 4 vezes mais salgada. Então, o que ele fez foi, em todas as casas que ele visitava, ele tirava uma amostra de água, mesmo que ele não podia testar por cólera, né, porque ele ainda não existia, ele conseguia testar a salinidade. E aí, era muito fácil entender qual casa recebia água de qual empresa. Então, foi assim que ele definiu exatamente, para ter certeza que ele estava identificando corretamente a fonte de água de cada casa. Né? E aí, notem que foi um esforço aqui, tanto de o que o livro chama de shoe leather, né, sala de sapato, ou seja, ele foi atrás dos dados, casa a casa, coletando os dados, para o quê? Para mostrar o quê? Que existe um balancing dos dados, como existiria de fato no mundo onde existe um experimento aleatório, né? Ou seja, ele notou que existia canos de cada companhia em todas as ruas, basicamente em quase todas as ruas, e quase todos os bairros, e quase todas as vielas. Ele também se preocupou que poucas casas tinham alguma... que todas as amostras tinham não menos que 3.000 pessoas de ambos os sexos, para a gente não ter, assim, caso a incidência seja diferente em mulheres ou homens, para não ter algum tipo de problema de viés de seleção, né? E o que ele observou foi que o treatment assignment, né, ter ou não ter água suja, era arbitrário, ou seja, algumas casas eram quase aleatoriamente, né, tinham água de uma companhia ou outra. Né? Além disso, então, além do shoe leather, né, que ele foi atrás dos dados, ele tinha um bom conhecimento dos detalhes institucionais. E é por isso que ele fez aí esse trabalho que deu origem aí, o que é considerado o primeiro difference and difference estimate. Né? Então, ele chegou a calcular essa tabela. Então, olha que essa tabela é original, modificada, mas original do trabalho dele de 1854, certo? Mais de 150 anos atrás. O que ele fez? Ele coletou dados. Ele tinha coletado em 1849, né? E depois em 1854. Então, notem que aqui a gente tem 2 períodos, né? E observem, né? A Southwark e Vauxhall, né? Em 1849, tinha 135 mortes por cada 10.000 domicílios ou pessoas que recebiam água, né? Por clientes. Enquanto que Lambeth tinha 85.000. Então, até aí, o que está dizendo isso? Que existia uma maior incidência de cólera, né, nos bairros ou nas casas, tais quais Southwark e Vauxhall forneciam água. Até aí não quer dizer nada, só quer dizer que tinha um pouco mais de incidência em uma na outra.
Mas o que é interessante é que a gente olha, em 1854, tem uma mudança dramática, né? Se a gente olhar para Suffolk e Vauxhall, a primeira aqui, a gente nota que houve um aumento de 12, né? 12 mortes por 10 mil habitantes. Enquanto que a Lambeth houve, na verdade, uma queda brutal, de 85 para 19, ou seja, uma queda de 66, né? Uma queda de 66. Então, cria-se aqui uma diferença de 78 menos mortes por 10 mil habitantes, né? Disparou um alarme aqui. Então, notem, né? Enquanto uma empresa aumenta as mortes, a outra diminui drasticamente. Isso aqui já é o nosso grande difference in difference, né? Vamos notar aqui, né? O que aconteceu entre 1849 e 1854 foi que em 1852 a Lambeth, a gente sabe que ela mudou a fonte de água, a outra empresa não. Então ela tem uma queda gigantesca e a outra não tem nenhuma queda, até tem um leve aumento, né? Então, o que acontece é que se a gente estimar aqui um efeito de tratamento sobre os tratados, usando uma diferença em diferença, DD aqui, simples, a gente estima que tem 78 menos mortes esse é o efeito de tratamento, ou seja, ligar água limpa teve um efeito de 78 menos mortes por 10 mil habitantes. Como a gente chega nesse número? É a diferença de cima, que é 12 positivo, menos a diferença de baixo, que a diferença é menos 66. Então, 12 menos 66, né? Fica mais, fica 78. Tá certo? É assim que a gente chega nesse número. Então, vocês tiram as duas diferenças em cima e embaixo, e depois a diferença da diferença. A gente vai fazer isso de novo, mas é por isso que a gente tem esse nome, diferenças em diferenças. Certo? Então, no fundo, a gente tem 4 médias, né? Média de morte, né? Tratado e controle, aqui no caso tratado é o Lambeth, né? Antes e depois, são 4 pontos, né? Antes e depois tratado, antes e depois controle. Tira a diferença no tempo para tratado ou para o controle, e depois um do outro. É assim que a gente estima. Tá? Infelizmente, apesar desse trabalho inteligente do Snow, ele não conseguiu convencer a profissão, né, os médicos, nem o governo e nem o público. O que aconteceu foi que, né, anos depois, 10 anos depois, teve um outro outbreak de cólera, agora no East London, né, no leste de Londres, em outro lado da cidade, e aí o que se notou é que o outbreak foi totalmente confinado a essa região, que era onde existia fornecimento de outra empresa, né? E então, se fosse alguma coisa relacionada a ar, era muito difícil convencer que por que só estava naquela região, né? Então, nessa novo outbreaks, aí sim houve um convencimento grande e as ideias do Snow aí, de fato, foram aceitas pelo meio científico e pela população. Então, agora vamos pensar um pouquinho mais de maneira formal como é que a gente estima e depois a gente vai fazer, ao invés de comparar 4 números, a gente vai rodar uma regressão que faz isso automaticamente e tem várias vantagens de a gente fazer isso por uma regressão, porque a gente consegue testar hipótese e pode fazer outras coisas também, né? Então, vamos escrever esquematicamente assim, ó. Bom, vamos escrever que a mortalidade da cólera é a nossa variável y, a variável que a gente quer escolher, tá certo? Que a gente quer explicar. Né? Y, então, é a mortalidade da cólera. Para a empresa Lambeth, né, a gente vai ter o quê? Y igual a L mais D. O que é L mais D? É o seguinte, vamos chamar de L, qual que é a mortalidade que já existia na região onde a Lambeth fornecia, no período pré, né, a água. Então, a mortalidade lá vai ser um L, que é o que é na região, né, o que era na região, mais um D. O que é um D? É o efeito que essa empresa ganha ao ligar a água limpa.
E a mesma coisa agora, para Southwark e Vauxhall, a gente só vai chamar o quê? Y igual a SV, que é o quê? É o baseline, é a mortalidade dessas casas que eles fornecem água, né? E aí, agora, isso é para o período 1954, né? Para o período depois, né? Então, o período depois, a gente tem o período, o L, que era pré-existente, mais o D, que foi a limpeza da água. Enquanto que a outra que não limpou a água, a gente fica no SV só, né? Aí, se a gente olhar para o período de trás, agora focando só na empresa Lambeth, né? O que acontece? A gente tem no período 1, né? No período 1, a gente vai ter, né? O L mais o fato de estar ligado na água limpa e